Então agora a gente vai voltar na cobertura de teste, utilizando a ferramenta de Code Coverage. Lembrando que apenas o Visual Studio Enterprise tem essa opção. Se você não está utilizando o Visual Studio Enterprise, é interessante que você instale para fazer testes unitários e principalmente para ter essa ferramenta de Code Coverage. Existem algumas opções que você pode pesquisar em relação a como utilizar o Visual Studio Community, por exemplo, para utilizar o Code Coverage, mas é um pouco mais trabalhoso. Eu peço que você instale o Visual Studio Enterprise, ok? Eu vou vir cá em testes e pedir para rodar Analyze Code Coverage e All Testes. Ele vai dar um build na nossa aplicação, o build foi executado com sucesso, e agora ele vai mostrar aqui do lado que todos os testes estão sendo executados. Começou a rodar o File Process Test, todos os outros e pronto. Aqui ele vai mostrar pra gente a cobertura de teste. A gente está com 94%, aqui 91%. A gente não precisa muito, né? Não se preocupe muito com esse teste aqui, porque esse cara aqui é o responsável pela cobertura, igual eu falei na primeira vez que eu falei sobre a ferramenta de Code Coverage. Então eu vou abrir esse cara aqui e 90%, esse aqui a gente está com 100%, mas aqui a gente está com, esse namespace aqui a gente está com 90%. Aqui a gente não testou nada do supervisor, e aqui a gente testou só 94% desse. Eu vou abrir esse cara aqui e a gente pode testar mais uma vez isso aqui, né? Eu vou habilitar aqui o colorir, né? Onde é pra gente ver qual parte desse cara aqui que a gente precisa testar. Então eu vou abrir aqui e vou diminuir isso aqui um pouquinho. O employee, né? A gente não testou isso aqui. Eu vou criar aqui então uma classe. Essa aqui é o Person Manager. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vir aqui em Add Unit Test. Para esse unit test aqui, eu vou chamar ele de Person Manager Test. Vou ficar focado nisso. Ele vai falar que quer trocar o nome, beleza? E aqui eu vou colocar um teste especificamente para a gente testar esse Create Person aqui. Então vou copiar ele. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Vou criar um Person Manager, gr, vou colocar um New Person Manager, Ctrl ponto aqui, né? Vou dar um Using, beleza? E aqui embaixo eu vou criar um person, e esse person eu vou chamar de pair, ponto. Aqui eu vou utilizar esse pair para criar o pair manager, ponto, create person, que é quem a gente quer testar, e agora eu vou passar a minha criatividade, né, para nome, Vinícius Andrade, e o terceiro parâmetro a gente tem que passar, nesse caso, o falso, para a gente passar pelo teste, né? Aqui eu vou dar um assert, ponto, e eu vou verificar o tipo da instância que está sendo retornado. Então, vou colocar aqui o pair e vou colocar aqui um type of, que a gente já sabe para que serve, e eu vou verificar o employee. Pronto, primeiro teste, e eu vou realizar a cobertura de teste novamente. Ele está realizando aqui os testes, começando pelo File Process, que não passou totalmente. E pronto, a gente aumentou um pouquinho, né? A gente estava com 91. Então vamos ver aqui. Beleza, o que a gente queria, a gente chegou a 100%. Então agora a gente está com os dois 100% e agora a gente tem que verificar por que o supervisor não está. Então eu vou vir aqui e esses dois métodos do supervisor não foram testados e a gente vai testar no próximo vídeo.